let it rain. Open the floodgates of heaven, let it rain, let it rain. Open the floodgates of heaven, let it rain, let it rain. Open the floodgates of heaven. I feel the rains of your love. I feel the winds of your spirit. Now the heartbeat of heaven, let us hear. I feel the rains of your love. I feel the winds of your spirit. Now the heartbeat of heaven, let us hear. I feel the rains of your love. I feel the winds of your spirit. Now the heartbeat of heaven, let us hear. I feel the rains of your love. I feel I feel the winds of your spirit. I feel Now the heartbeat of my heart heaven, it let beats us for you. hear. Let it rain, let it rain, let it rain, oh God. Open the floodgates of heaven. Let it rain, let it rain, oh God, let it rain. Open the floodgates of Je vous salue tous avec la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Nós os saudamos a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nous sommes ici aujourd'hui Nós estamos hoje aqui dans cette parc nesse parque paysager de Saint-Nazaire de Saint-Nazaire pour annoncer la bonne nouvelle, para anunciar as boas la novas, parole de Dieu. a palavra de Deus. Il a dit, allez dans toutes les nations Ele fala que nós deveríamos ir em todas as nações et annoncer la bonne nouvelle. e anunciar as boas Et c'est novas. ce que nous sommes en train de E faire. é o que nós estamos a fazer hoje. Alors vous qui nous accompagnez depuis Então, votre você que Facebook, nos acompanha desde o seu Facebook, partagez cette live compartilhe essa live avec votre famille, com a sua família, vos entourages, os seus arredores, pour qu'ils puissent para participer que eles possam participar au même temps que nous. ao mesmo tempo que nós. Dieu a une parole pour vous aujourd'hui. Deus tem uma palavra para vocês hoje. Chaque jour qui se lève, Cada dia que se passa, nous avons un défi. nós temos desafio. Un défi Desafio à gagner. a ganhar. Tu n'es pas seul. Você não está só. Jésus marche avec toi. Jesus, ele anda com você. Si tu le permets de Se marcher avec você toi. permitir que ele ande com você. Et la victoire est déjà pour toi. E a vitória já é sua. Amen. Amém? Je vous invite à vous lever tous. Eu peço que todos se ponham de Nous pé allons e prier nós vamos orar pour remercier à para Dieu agradecer a Deus pour ce moment por esse que momento nous allons passer que nós vamos ensemble. passar juntos. Amen. Amém? Seigneur Dieu Père, Senhor Deus Pai, au nom de ton Fils no Jésus-Christ nome do teu bien-aimé, Filho Jesus Cristo, muito nous amado, voici dans cet endroit. aqui estamos nós neste Nous lugar. venons pour te louer ici, Nós viemos aqui para te pour louvar, t'adorer, para te adorar, parce que tu es Dieu. porque tu és o Tu as Deus créé le que ciel et criou la os terre céus e a terra. et tu as fait l'homme E tu criaste o à homem, ton image a tua et imagem, tu nous donnes la e vie. tu nos dá a vida. Chaque jour, Seigneur, Cada dia, tu nous Senhor, gardes en vie tu nos guarda com vida, parce que tu as l'amour porque pour le tu tens monde. o amor por o mundo. C'est pour cela que tu as É envoyé por Jésus. isso que tu enviaste Je Jesus. dépose entre tes Eu mains, quero depositar entre tuas en ce mãos, moment même, neste momento, la vie de tous a ceux qui vida sont de présents dans todos cet que estão endroit. presentes neste La lugar. vie de tous ceux qui A vida m'écoutent en de ce moment. todos que estão me escutando. Ceux qui passent, Aqueles que vão passar. ceux qui est peut-être ici,
aqueles que estão talvez aqui avec un problème com um problema difficile, difícil, peut-être avec une maladie, talvez uma et doença que le médecin n'a pas e de que os médicos solution. não têm solução. À partir de maintenant, A partir de agora, garde, guarda, guéris cura ceux qui sont malades. aqueles que estão enfermos. Relève celui qui est par Levanta terre, aquele que está no chão, celui qui est aquele désespéré. que está Redonne desesperado. l'espérance, Dá-lhe novamente a car tu es esperança. Dieu, Que pois tu és o Seigneur Deus, Dieu Père. Senhor Deus Pai. Je suis dans cet Eu endroit estou neste lugar pour te présenter, para Seigneur, te à apresentar ceux qui ne te connaissent pas aqueles que não encore. te conhecem ainda. Peut-être ils ont entendu parler de Talvez toi, eles escutaram falar de ti, mais ils n'ont pas donné mas d'importance. eles não deram nenhuma Montre importância. aujourd'hui Mostra hoje que tu es celui qui que est. você é o que é. Tu es celui qui Tu est. és o que és. Celui qui a créé les ciels et la Aquele que terre. criou os céus Celui e a qui a terra. donné la vie à Aquele l'homme. que deu a vida ao homem. Celui qui a fait pousser des Aquele herbes. que fez nascer Celui qui a fait la árvores. mer. Aquele que fez o mar. Des animaux de os chaque animais espèce. de cada espécie. Tu es le Dieu Tu puissant. és o Deus poderoso. Tout est possible à E toi. tudo é possível Montre para à ti. cette personne Mostra aujourd'hui para essa pessoa que hoje tu es celui qui est. que tu és aquele Si que c'est é. la maladie qui le Se é a rend doença triste, que está trazendo essa pessoa triste, retire cette maladie aujourd'hui tira essa doença hoje dans la vie de cette na personne. vida desta pessoa. Si c'est la tristesse, Se a tristeza, quelle que soit la raison, qualquer que seja a razão, retire cette tristesse. tira essa tristeza. Si c'est un problème Se é familial, problema familiar, résoudre ce resolve problème. esse problema Au familiar. nom de Em Jésus. nome de Jesus Cristo. Parce que je crois, mon Porque Dieu, eu creio, meu par ma Deus, foi en que pela Jésus-Christ, minha fé em Jesus Cristo, montre à cette personne mostra para essa que pessoa tu existes que tu existes et que tu es un e Dieu que véritable. tu és um Deus Tu verdadeiro. n'es pas une Tu histoire não és uma qu'on história raconte que a gente ou conta, peut-être a été que inventée, foi inventado. mais tu es le véritable Mas tu és o créateur verdadeiro du Criador ciel et la terre. dos céus e da Au terra. nom de Em Jésus. nome de Jesus. Amen. Amém. Vous pouvez vous asseoir. Podem se Non, assentar. restez debout. Não podem até Nous ficar em allons pé. chanter Nós vamos louvar pour louer l'Éternel. por louvar o Senhor. Amen. Amém. Nous venons dans cet endroit et nous nous rassemblons pour t'adorer. Nous venons dans cet endroit et nous nous rassemblons pour t'adorer. Nous venons dans cet endroit et nous nous rassemblons pour t'adorer, Jésus. T'adorer, te louer, Seigneur. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer, Seigneur. T'adorer, te louer, Seigneur. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer, Jésus. T'adorer, te
Alléluia, gloire à Dieu. Aleluia. Nous sommes dans cet endroit Nós estamos neste pour lugar glorifier para le glorificar Dieu unique, o Deus le único, véritable o Dieu, verdadeiro celui Deus, qui a créé le ciel et aquele la que criou terre, os céus e a celui qui terra, a donné la vie aux aquele que hommes, deu a vida aos celui homens, qui est, aquele que é, celui qui est, aquele que le é, commencement et la o fin. começo e o fim. Il n'y a pas d'autre Não Dieu. há outro Deus. Alléluia. Aleluia. Il n'y a pas Dieu plus grand. Il n'y a pas Dieu plus grand. Il n'y a pas Dieu plus grand comme notre Dieu. Il n'y a pas Dieu plus grand. Il n'y a pas Dieu meilleur. Il n'y a pas Dieu plus grand comme notre Dieu. Il a créé les cieux et la terre, toutes les étoiles, toute la lumière. Il a tout fait, il a tout créé, il a tout formé. Pour te louer, pour te louer, pour te louer, pour te louer, Seigneur. Il n'y a pas Dieu, alléluia, plus grand. Il n'y a pas Dieu plus grand. Il n'y a pas Dieu meilleur. Il n'y a pas Dieu si grand comme notre Dieu. Il a créé le ciel et la terre, toutes les étoiles, toute la lumière. Il a tout fait, il a tout créé, il a tout formé. Pour te louer, pour te louer, pour te louer, pour te louer, Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Il Aleluia. n'existe pas d'autre Dieu. Il n'y a pas d'autre, não há outro Deus. Il n'existe pas d'autre Dieu. Não tem outro Deus. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. É Ele que criou os céus e a Il est le terra. véritable Dieu. Ele é o verdadeiro C'est Deus. lui qui donne la vie. É Ele que dá a vida. C'est lui qui fait l'impossible É Ele devenir que faz o possible. impossível se tornar Peut-être tu as possível. déjà entendu parler de Talvez lui. você já escutou falar Mais dele. personne n'a pas pris le temps à Mas t'expliquer ninguém tomou o tempo de te qui est ce explicar. Dieu que tu entends de Quem parler. é esse Deus que você escuta Tout ce que falar? tu peux voir devant toi Tudo que aujourd'hui dans você cet está endroit. vendo neste lugar hoje. Les arbres, As árvores. d'eau, As c'est árvores. Dieu qui l'a É créé Deus que criou avec sa parole. com a sua palavra. Aujourd'hui, tu es en Hoje vie. você está vivo. Tu marches, Você anda. tu respires, Você respira. tu vois. Você vê. C'est Dieu qui t'a É donné Deus que cette te deu manière essa d'être. maneira de ser. Il a créé l'homme à son image. Ele criou o homem à sua imagem. Alors aujourd'hui, Então hoje la parole de Dieu est arrivée à a toi palavra de Deus chegou até pour te você. dire que celui qui t'a Para donné la te vie, dizer que é Ele que te deu a c'est le vida. véritable Dieu. É o verdadeiro Deus. C'est celui que je te présente É Ele aujourd'hui. que eu te apresento hoje. Viens à Jésus. Venha Jesus. Peut-être aujourd'hui tu ne crois Talvez pas. você não creia hoje. Cela est tout à fait Isso é normal. normal. Ça ne te fait pas une Não personne te faz uma pessoa exclue. excluída. Moi aussi, je ne croyais Eu pas. também não cria.
creia. J'ai entendu parler de Jésus. Eu escutei falar de J'ai entendu Jesus. parler de Dieu. Eu escutei falar de Mais je ne Deus. croyais pas. Mas eu não cria. Autant que personne ne venait me Enquanto voir uma pessoa não veio me pour ver m'expliquer c'est para quoi me ce Dieu. explicar o que era esse Deus. Jusqu'au jour Até o dia que quelqu'un a pris le que temps alguém tomou um tempo de me de parler me falar. comme je te parle Como aujourd'hui. eu estou te falando Tu hoje. entends ma voix. Você escuta a La minha parole voz. de Dieu est arrivée jusqu'à A palavra de toi. Deus chegou até você. Viens à Jésus. Venha, Jesus. C'est lui qui est la vie. É Ele que é a vida. Viens à Jésus. Venha, Jesus. C'est lui qui est le Messie É Ele que é o que Messias. Dieu a Que envoyé Deus enviou pour redonner la vie à l'homme. para dar novamente vida ao homem. Aujourd'hui, Hoje, la parole de Dieu est arrivée à a toi. palavra de Deus chegou até você. Croyez-moi, Creia. moi aussi je ne croyais Eu pas também aussi. não cria. Quand on me parlait de Jésus, Quando me falavam de Jesus, Jésus sauve, Jesus salva. Jésus donne la vie, Jesus dá vida. Jésus transforme. Jesus transforma. Je ne croyais pas Eu non não plus, cria também. parce que je ne savais Porque pas eu não sabia réellement qui il était. realmente quem ele Jusqu'au era. jour Até o dia qu'on m'a parlé de lui que me falaram véritablement. dele Et verdadeiramente. ce jour-là, il m'a E franchi. esse dia ele me libertou. Il m'a libéré de toutes Ele me ces libertou choses de todas essas qui n'étaient pas coisas bonnes pour ma que vie. não eram bons para Je a minha vivais vida. ma vie comme je Eu l'entends. vivia a minha vida como eu bem Je queria. vivais ma vie avec la force de Eu mes bras. vivia a minha vida com a força de meus Mais braços. jusqu'au jour Mas até o que dia le Seigneur m'a que o rencontré, Senhor me encontrou. j'ai compris E eu entendi vraiment que verdadeiramente je ne peux pas vivre que ma eu vie não posso viver sans Jésus-Christ. sem Jesus. Je ne peux pas vivre ma Eu não vie posso viver a minha sans le vida véritable sem Dieu. o verdadeiro Deus. Ce jour-là, je l'ai accepté. Esse dia eu aceitei Le Seigneur o Jésus-Christ Senhor Jesus comme mon Cristo unique Seigneur como o único et Senhor Sauveur. e Salvador. Je lui donne ma Eu vie. dei a minha vida. C'est lui qui commande ma É Ele vie. que comanda a minha Quoi vida. qui arrive dans ta vie Qualquer que aujourd'hui, acontecer em sua peut-être tu vida. as eu des déceptions, Talvez você teve até peut-être tu es dans la decepção. maladie Talvez você esteja doente. et tu ne crois plus à E rien. você não crê mais em nada. Les gens te parlent de As Jésus. pessoas te falam de Jesus. Tu dis même le médecin qui n'a pas réussi à me Os guérir. médicos não me curaram. Qui est ce Jésus que je E ne quem vois é pas? esse Jesus que eu não Comment vejo? il va me guérir Como é que ele vai poder s'il me ne curar? s'il n'apparaît pas Se ele devant não moi? aparecer diante Le de médecin qui a mim. étudié, O médico que estudou. qui connaît les choses, que conhece as qui n'a coisas. pas réussi à me Que guérir. não conseguiu me Et curar. aujourd'hui, tu me E parles hoje de tu me quelqu'un fala- miraculeuse tu me fala de um milagre qui peut me que guérir, pode até qui me peut curar, transformer ma vie. que pode transformar a minha Oui, vida. je te Se garantis, eu te garanto, si je suis là debout, se eu estou aqui de parce pé, qu'il m'a guéri, é porque Ele parce me qu'il m'a curou. transformé, Ele me transformou. il m'a donné la vie. Ele me deu a vida. Et aujourd'hui, E hoje, la maladie a doença ne peut plus me não vaincre. pode me vencer. La difficulté a de ce monde dificuldade deste mundo ne peut plus me não vaincre. pode me vencer. Parce que ma vie elle est en Porque a Jésus-Christ. minha vida está em Jesus Je Cristo. suis là aujourd'hui. Eu estou aqui hoje. Je vais rentrer dans le E eu ciel, vou entrar no dans le céu. royaume de No Dieu, reino de Deus. quand le moment viendra. Quando o momento chegar. Je suis là pour Eu toi, estou aqui por causa parce de que você. je veux que tu rentres Porque aussi eu quero que você também dans le royaume de entre Dieu, no reino de dans la Deus. vie éternelle. Na vida eterna. Après la mort, Depois da morte, il y a une vie. existe uma vida. Et cette vie-là, elle est E essa éternelle. vida é eterna. La vie que nous vivons ici A aujourd'hui, vida que vivemos hoje sur cette terre, nesta terra elle est é passagère. passageira. Ce n'est pas pour longtemps. Não é por muito À un tempo. moment donné, ça va No finir. momento, um instante, Mais la ela question, vai acabar. Mas a pergunta Après la mort, é que será où depois da j'irai morte? après la mort? Aonde eu irei depois C'est da là morte? que tu as besoin de É aí que Jésus-Christ. você precisa de Jesus On ne peut pas Cristo. continuer à vivre Você notre não vie comme on pode l'entend. continuar a viver sua vida como bem quiser. Ce n'est pas ta faute, Não é a sua culpa. parce que tu as appris comme ça. Porque você aprendeu La assim. société A d'aujourd'hui sociedade de nous hoje a appris comme ça. nos ensinou assim. Mais moi que Jésus a Mas sauvé, eu que Jesus moi que salvou, Jésus a eu transformé, que Jesus transformou. je suis là pour te Eu parler, estou aqui para te pour falar. t'annoncer la bonne Para te nouvelle. anunciar as boas C'est lui novas. qui m'a sauvé. Aquele que me salvou. Il veut te sauver Ele aussi. quer te salvar C'est lui também. qui m'a transformé. Aquele que me Il transformou. veut te transformer Ele aussi. quer te transformar também. Tout ce qui ne va pas dans ta Tudo o vie, que não vai bem na il sua n'y a vida. que Jésus qui peut Só t'aider. Jesus pode te ajudar. Pour les hommes, n'a plus de Aonde solution. os homens não têm mais
Jésus, il a la solution. Jesus tem a solução. Parce qu'il est Porque ele celui é qui allait aquele que foi à la mort a morte et revenu à la e vie voltou à vida. le troisième jour plus E ao tard. terceiro dia, Et il est là pour te e sauver ele aujourd'hui. está aqui para te salvar hoje. Croyez-moi, Creia. tu entends ma voix, Você escuta a minha mais voz, tu ne crois pas. mas você não crê. Moi aussi, j'étais Eu pareil. também era igualzinho. J'ai entendu la Eu parole escutava a des palavra hommes et des femmes de dos Dieu homens e das mulheres qui de me Deus, parlaient de Jésus que qui me sauve falavam de Jesus que Je salva. ne croyais pas Eu non não plus. cria também. jusqu'au jour Até o dia qui m'a affranchi. que ele me libertou. Il m'a Ele transformé. me transformou. Aujourd'hui, Hoje je peux te dire eu posso te qu'il dizer y a une garantie pour ta que vie. tem uma garantia Il y a para une sua solution vida. pour ta Há vie. uma solução Si tu es para a tua désespéré, vida. Se tu está Si desesperado, tu ne sais plus quoi faire, se tu não sabe o que il fazer, y a quelqu'un pour t'aider. tem alguém que pode te Il s'appelle ajudar. Jésus-Christ. Ele se chama Jesus Cristo. Il s'appelle Ele Jésus-Christ, se chama Jesus le Cristo. Fils de Dieu. O Filho de Deus. Les hommes Os parlent homens falam que le monde a que été o créé par le mundo Big foi Bang. criado pelo Big Je te Bang. dis que cela, c'est Eu pas quero vrai. te dizer que isso não Mais é la verdade. véritable, A verdade c'est que Dieu é que a Deus créé le monde criou o mundo à travers sa parole. através de sua Rien palavra. n'est impossible à E lui. nada é impossível a Mais il ele. faut croire, Mas tem que crer. comme moi je croyais un Como eu jour. creio um Et dia. je le laisse E guider eu ma vie. deixo ele guiar a minha vida. Amen. Amém? Croyez seulement. Creia somente. Croyez seulement Creia dans somente cette parole nessa palavra qui est arrivée jusqu'à toi que chegou aujourd'hui. até ti hoje. Tu ne me connais pas. Então você não me Je ne te conhece. connais pas non plus. Eu também não te Mais c'est conheço. lui qui t'a donné la vie. Mas aquele que te Il deu te a connaît vida, parfaitement. ele te conhece C'est lui qui t'a perfeitamente. donné la vie. Aquele que te deu a Il m'a vida amené jusqu'à e ici me trouxe até aqui pour que je te parle. para que eu te fale. Aujourd'hui, Hoje, tu ne peux plus dire, tu não pode mais je dizer, n'ai jamais entendu ta j'ai parole. jamais écouté ta Dieu parole. m'a amené jusqu'à toi. Deus me trouxe até C'est pour você. toi que je suis É ici. por você que eu estou Pour te aqui. dire Para te Que la dizer situation que tu que a entends de passer, situação que você está passando il y a une solution. tem uma solução. La vie que tu vives, A vida que você que tu leva n'arrives pas à t'en e que sortir, você não consegue se il y sair, a une solution. tem uma solução. La solution s'appelle A Jésus-Christ, solução se chama Jesus le Cristo, Fils unique de o Dieu. Filho único C'est de lui qui Deus. donne la vie. É Ele que dá a C'est lui vida. qui transforme. É Ele que transforma. Alléluia. Aleluia. Je ne croyais pas non plus. Eu também não cria. Je ne croyais pas non Eu plus. também não cria. J'entendais parler de Jésus. Eu escutava falar de Jésus Jesus. qui guérit. Jesus que cura. Jésus qui transforme. Jesus que transforma. Je me posais la E question, eu me perguntava, qui est ce Jésus? quem é esse Jesus? Qui est ce Jésus? Quem é esse Jesus? Miraculeuse. Milagroso. Jusqu'au jour Até o dia qu'il m'a que rencontré. ele me encontrou. C'est lui qui m'a rencontré. É ele que me encontrou. Il vient à notre Ele rencontre. veio ao nosso encontro. Il a transformé ma vie. Ele transformou minha La vida. situation que tu vis A aujourd'hui, situação que tu vive je te hoje, garantis eu te garanto, un changement total. uma mudança total. Ce n'est pas moi qui va changer Não ta é vie, eu que vou mudar a tua mais vida. Jésus-Christ Mas Jesus qui Cristo va changer ta vai vie. mudar a tua Le vida. Fils de O Dieu, Filho de c'est Deus. lui qui l'a É envoyé ele que foi enviado pour changer para l'humanité, mudar toda a pour humanidade, donner la vie para dar à vida tous ceux qui a croiront todos aqueles que vão en crer son nom. em seu nome. Tu as la vie éternelle. Você terá vida eterna. Gloire à Dieu pour cela. Glória a Deus por isso. Alléluia. Aleluia. Alors, mes frères et sœurs, Então, meus je irmãos, vous invite à vous asseoir. eu quero convidá-los a sentar. Alléluia. Aleluia. La paix du Seigneur à vous tous qui A viennent paz do d'arriver. Senhor a todos que acabaram de chegar. Heureux de vous avoir avec nous. Feliz de tê-los junto conosco. Amen. Amém? Nous témoignons d'un Dieu vivant. Nós testemunhamos dos Deus Si nous sommes vivos. ici, E se nós estamos aqui, chacun de nous a une histoire é porque cada de nós a tem uma témoigner história a de ce testemunhar que Dieu a fait o que Deus fez dans notre vie. em nossas vidas. Moi, je viens de raconter que je ne croyais pas aussi. Eu acabei de contar que eu também não cria. Aujourd'hui, je suis un choisi de Dieu. Hoje eu sou um escolhido de Et Deus. je suis sûr E eu tenho a que certeza chacun de vous que cada de a aussi vocês une histoire aussi tem intéressante uma história interessante avec a le contar. Seigneur. Com Deus. Votre rencontre avec O le seu Seigneur. encontro com Deus, Senhor. Amen. Amém? Nous allons écouter
Vamos des escutar frères et sœurs os irmãos e irmãs avec des témoignages, com testemunho. avec ce que Dieu a fait dans votre vie, O que Deus fez em suas ce qui est vidas. passé dans notre O vie que véritablement, aconteceu realmente em sua vida. après notre rencontre avec le Seigneur. Depois de nosso encontro com o Senhor. Amen. Amém. Nous allons commencer par l'ordre Vamos de cet começar ordre-là, d'ici. por essa ordem. Amen. Amém. Commencez par la sœur Christiane. Après la sœur Elsa, la sœur Katharina. Et nous allons entendre ce que Dieu a déjà fait dans la vie de chacun de nous. Vamos ouvir, começando Nous por sommes ici ordem, parce que Dieu nous a sauvés. porque estamos aqui Parce por Deus. qu'il a Deus nos transformé salvou, notre vie. Porque Deus transformou nossas vidas. Amen. Amém? Cela est intéressant Isso é muito de interessante savoir de que saber nous ne sommes pas venus tous du même que endroit. nós não viemos todos Mais do Dieu mesmo nous a lugar, réunis. mas Deus nos reuniu. Amen. Amém. Dans son amour. Pelo seu La amor. sœur Christiane. A irmã Cristiane. Je peux laisser une louange? Oui, vous pouvez chanter, mais je suis sûr que Dieu a fait quelque chose dans votre vie. Amen. Amen. Votre rencontre, par exemple, avec le Seigneur. Amen. Je salue le peuple de Dieu avec la paix du Seigneur. Eu saúdo o povo de Deus com a paz do Senhor. Si j'allais tout dire qu'est-ce que Dieu a fait dans ma vie, Se eu fosse contar tudo que Deus fez em nossas vidas, on allait passer toute la journée ici. nós ia passar todo o dia aqui. Mais je peux vous dire une chose, que Dieu, Mas eu posso dizer algo a você, que Deus, il change notre vie. Ele muda as nossas vidas. Pourquoi? Por quê? Parce qu'un jour aussi, j'ai passé aussi par la drogue. Porque um dia eu também passei pelas drogas. J'étais abandonnée par Eu ma fui mère. abandonado pela minha mãe. J'étais presque abusée Eu fui pour le quase mari de ma mère. abusado pelo meu padrasto. Je suis allée dans un endroit où on reste des enfants que les parents ne veulent pas. Eu fui para uma casa de que acolhe crianças abandonadas. Et là, je suis sortie. E de lá eu saí. J'ai trouvé des amis qui étaient déjà dans la rue, E eu encontrei amigos que já estavam na rua, qui utilisaient de la drogue, qui se que prostituaient. utilizavam droga e se prostituíam. Et là aussi, je tombais dans la même E chose. ali eu caí na mesma situação. Mais quand j'ai découvert par rapport aux gens qui allaient à Mas l'église, quando eu descobri as pessoas que iam para a igreja, que Dieu l'utilisait pour venir vers moi que dans la rue, Deus utilizava eles para vir em minha direção na rua. et les gens disaient, Dieu il a un propos avec toi. E eles diziam, Deus tem um propósito com Dieu vous você. aime. Deus te ama. Et je disais, mais si Dieu m'aime vraiment, pourquoi que je suis en train de passer por cette situation? E eu dizia, se Deus me ama, por que eu passo por essa Mais situação? quelques jours, j'ai surtout compris. Mas depois eu entendi. Parce que dans notre vie, il faut qu'on passe pour beaucoup de Porque choses, em pour des nossas étapes de vidas notre vie. temos que passar por muitas coisas. Il y a des choses qu'on ne voulait pas passer, mais Tem ça coisas arrive. que não queríamos passar, mas acontece. Et après l'âge de 15 ans, je suis donné ma vie à E Jésus. aos 15 anos eu entreguei minha vida a Jesus. Mais je n'ai pas resté là parce que les choses de le monde Mas toujours me eu retiraient não l'attention. consegui J'étais ficar porque toujours as dans le coisas monde. do mundo sempre me atraíam e eu saía, eu abandonava. Mais dans l'âge de 23 ans, Mas quando eu tive 23 anos, je suis encore me donné le Seigneur, je suis venue vers le Seigneur. eu voltei de novo ao Senhor. Mais même quand j'étais dans la drogue, je disais, Seigneur, si E tu ainda existes que eu vraiment, ainda como estava na droga, eu disse, Senhor, se tu existe verdadeiramente, change ma vie. muda a minha vida. Et Dieu l'a fait. E Je suis Deus aujourd'hui- fez. E hoje eu estou aqui. Ça fait 15 ans que je me Faz libérée de la 15 drogue. anos que eu fui liberto das Aleluia. drogas. Je me retirée de la rue. Deus me tirou da rua. Je suis un témoin vivant Eu sou um testemunho Aleluia. vivo. que Dieu, il fait. Que Dieu Deus transforme. faz. Que Dieu transforme. Que Deus transforma. Seulement vous qui avez un problème, il y a des Você gens qui sont dans la famille, Que tem um problema, até pessoas na sua família. qui passent par la même chose, je Que sais está pas. passando as mesmas coisas, eu não sei. Quand Dieu prie toujours, parce que Crê Dieu em un jour il va Deus. libérer. E crê que um dia ele Aleluia. vai ser liberto. Par la gloire Para a glória de son nom. do seu nome. Je suis là. Eu estou aqui. Si je suis vivant aujourd'hui, E se ainda estou viva, c'est pourquoi é porque lui ele a voulu quelque chose avec moi. tinha um propósito comigo.
C'est pour ça que je me battrai jour après jour. É por isso Aleluia. que todos os dias é o meu combate. Ce n'est pas facile, Não é fácil, mais le Seigneur me aide à vaincre. mas o Senhor me ajuda a Je vencer. tombe, Eu caio, ele me lève. Ele me Aleluia. levanta. Je suis ici pour E eu estou remercier au aqui Seigneur para agradecer ao Senhor pour tout ce qu'il a déjà fait dans ma vie. por tudo que Ele fez na minha Et un jour, je vida. vais raconter mon E témoignage dia eu vou contar o meu testemunho, para que o nom do Seigneur soit glorifié. para que o seu nome de Jesus seja glorificado. Plus Mas dans ma vie. na minha vida. Amen. Amém? Et je Gloire à vais Dieu. laisser une louange Eu também vou louvar aqui ao Senhor qui dit que le Que Seigneur dit- Jésus que Jesus est le chemin, é o caminho, la vérité a verdade et la vie. Alléluia. Et personne ne va pas au Père e ninguém vai ao Pai sinon pour Jésus-Christ. se não for Aleluia. por Jesus Cristo. Aleluia. Alléluia. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor e tudo para sua glória. Aleluia, Jesus. Bendito é o teu nome. Glória a Deus. Que Aleluia. ton nom soit loué, soit Gloire à glorifié, Dieu. papa. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Alléluia, Jésus. Ton nom est grand. Tu es puissant. Obrigado, meu Pai. Eu sei que sem o Senhor não sou nada, Pai. Eu não posso Glória a nada. Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada. Obrigada, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu te louvo, Senhor, na santidade da Use tua tudo beleza. o vosso porque só tu, coração. Senhor, merece toda a honra e Veja toda em a glória. Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Aleluia. Se não fosse assim, eu não teria Glória a dito. Deus, Vou aleluia. preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vos conheceis o caminho para connaîtra la onde vérité, eu vou. où Eu sou j'irai. o caminho, a Je verdade, suis a le chemin, la vida. vérité, la Ninguém veio vie. ao Pai a não Et ser por mim. personne ne vient au Père si c'est pas Em pour moi. verdade eu vos digo, En vérité, je te le porque dis, eu vou para o Pai. je vais au Père. Mas aquele que crê em mim, Mais celui qui croit en moi, obras maiores Des fará. grandes œuvres il va faire. Aleluia. Amor, pelo teu Glória a cuidado, Deus. pela Gloire à Dieu, Aleluia. Alléluia. Bendito seja o teu nome, Loué soit le Senhor. nom de Aleluia. l'Éternel. Alléluia, Tout-Puissant. Jésus. Aleluia. Glória a Alléluia. Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Loué soit le Seigneur. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Pai. Merci, Glória a papa. Jesus. Aleluia. Merci pour toutes choses, Seigneur. Gloire à Dieu. Merci pour notre vie, Me papa. amares verdadeiramente. Si tu m'aimes vraiment, Guardareis os meus tu vas mandamentos. garder mes commandements. Rogarei ao Pai. Car je Ele retournerai vos à dará Dieu. o Consolador. Et il va vous envoyer un consolateur. O Espírito da L'Esprit verdade. Saint de la Que o mundo vérité. não pode receber. Que le monde ne peut Mas pas ele recevoir. habita em vós e Mais estará il em va vós vivre en para vous. sempre. Et il sera en vous pour toujours. Aquele que tem os meus Celui mandamentos qui Il y a mes commandements. guarda. et le garde. Esse é o que me Celui-là, ama. C'est ce qui Me aime à Dieu. ama. Qu'il aime à Se Dieu. alguém me Et si amar, cette personne elle será m'aime, amado do meu Pai. elle sera aimée Eu par mon Père. também o amarei. Moi aussi, e Jésus, me Je vais l'aimer manifestarei et je vais le a manifester à lui. Gloire à Dieu, Alléluia. Alléluia, Jésus. ele. Jésus se manifeste Soyez à cette élevé, personne. papa. Glória a Deus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Quero te amar mais, Senhor. Je veux t'aimer Quero te encore amar plus, Jésus. mais, Senhor. Jésus, je veux t'aimer de plus en plus. Alléluia, Jésus. Glória a Deus. Gloire Quero à te Jésus. amar mais, Je veux Senhor. t'aimer encore plus, Quero Jésus. te amar mais, Jésus, je vais t'aimer plus encore. Alléluia. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Quero Glória a te toi. amar mais, Je Senhor. veux t'aimer plus en plus, Quero te Jésus. amar
Jésus. Alléluia, Jésus. Ai, glória, é só para Tu es Dieu, Papa. Aleluia. Dieu de l'éternité. Alléluia. Gloire à Dieu, Bendito alléluia. seja o nome do Merci, Senhor, Seigneur, que pour ce que reina tu para fais. sempre. Seigneur Jésus qui Aleluia. domine Agradeço a pour oportunidade, toucher. irmão. Alléluia. Je remercie l'opportunité. Gloire à Dieu. Alléluia. Saúde a igreja com a doce paz do nosso Senhor Jesus Je Cristo. salue à l'église avec la douce Alléluia. paix du Gloire à Seigneur Dieu. Jésus. Amen. Contar o que Deus fez na minha vida. Je vais témoigner ce que Dieu a fait dans ma vie. Quando eu era assim nova, Quand j'étais jeune, passou ainda, né? c'est pas encore passé. Eu tenho 53, mas quando eu era mais nova, né? Quand j'étais plus jeune, j'ai 53 ans, quand j'étais plus No jeune, mundo. au monde, Quando eu passava nas igrejas dos crentes, quand j'allais dans les églises, Quand je Era eu, passe né? Eu devant les criticava. églises, je critiquais les chrétiens. não era eu, né? C'était pas moi. Eu criticava. Olha Je esse doido critiquais. aí, esses crentes Regardez ces doidos. chrétiens, c'est des fous. E dia eu, Et un jour, na minha caminhada, quando eu era nova, eu fui abandonada pelos meus pais, quand j'étais jeune, j'étais abandonnée par mes parents. desde pequena. Depuis tout petit, Minha mãe largou meu pai. ma mère a abandonné mon père. Eu de filha única J'étais l'unique fille. e meus dois irmãos. Et avec deux frères. O mais velho ficou com minha madrasta. Le plus grand est resté avec la femme, mère. ma belle-mère, Para trabalhar para ela. pour être son employé, E pour travailler pour o elle. mais novo ficou com meu Et avô le plus petit est resté avec mon grand-père, para trabalhar para ele também. aussi pour travailler pour lui. E eu fiquei na casa de na casa Et do moi, je outro. restais de maison en maison. E que quando eu tive a minha filha, Et quand j'ai eu mon enfant, ma fille, tinha 19 anos, j'avais 19 ans. eu sofri muito, muito. J'ai muito. souffert beaucoup, mais beaucoup même. Mas para mim chegar aonde Mais eu pour tive que encontro com Jesus, J'arrive où j'ai rencontré Jésus. quando eu guardei, eu encontrei uma família para guardar minha bebê, a minha Et filha. c'est quand j'ai Le tempo. rencontré une famille qui gardait mon bébé. Eles eram crentes. Et ils étaient des chrétiens. E sua filha, Et sa a fille, mãe da senhora que cuidava da minha bebê, de la maman qui s'occupait de mon bébé, ela dizia para mim, elle me disait comme ça. toda vez quando eu ia pegar, quando eu Chaque saía do fois trabalho para Que pegar je o bebê, sortais de mon emploi pour récupérer mon enfant, ela dizia assim, elle disait comme ça. eu te faço um convite, não sou eu, é Jesus. Je t'invite, mais c'est pas moi qui t'invite, c'est Jésus qui t'invite. Vamos lá na nossa igreja lá. Venez à l'église, viens chez moi dans Eu, mon disse- église. eu dizia assim, dia, Et moi je disais, un jour j'irai, dia. un jour j'irai. E o dia chegou. Et ce jour est arrivé, E você acredita? et vous savez, vous pouvez croire Foi muito bonito que ça a été très beau, o que aconteceu. ce qui s'est passé. Todos esses primover, Todo espírito mau, todo espírito, misturando, todo espírito mal que estava em mim, uma força tous les maligna. esprits maléfiques qui existent en moi, Naquela hora que o pastor dans le moment où le pasteur estava orando para mim, priait pour moi, era uma igreja simples, c'était bem une simples, église humilde. simple, très simple. Aquela força maligna, Cette force maléfique, ela deixaria assim, ela gritou. elle Alléluia. a crié, elle a été E déchirée. dizia assim, Et elle disait comme cela, que aquela força cette force diabólica diabolique dizia disait comme cela. que ela ia lutar comigo, Elle allait lutter avec moi. avec moi, que ela não queria
car elle ne voulait pas que eu fosse, que je eu encontrasse rencontrais esse caminho ce que chemin é Jesus. qui est Jésus, Que essa força, que cette force magnifique, aquela força cette force queria magnifique me destruir, me voulait matar. détruire, voulait me Quantas tuer. vezes eu Combien de tentei fois matar ela? Il a dit qu'il voulait me tuer. Os espíritos dizem, quantas C'est ça, les vezes esprits eu disaient. tentei matar ela. Plusieurs fois, Mas j'ai ela tem essayé de la que tuer. guarda ela. Mais ela é Escolheu tout-puissant ela qui le desde o garde, ventre da mãe Qu'il l'a dela. gardé et qu'il l'a depuis le ventre de sa maman. Quando o pastor, Et quand le pasteur, ele orou, il a fait une prière, eu fui liberta. j'ai été libérée de cette E chose. eu falei Et je parlais que eu queria que je voulais aceitar sim. accepter oui. E desde dessa vez, Et depuis ce jour, a minha vida mudou. ma vie a totalement changé. Quantas vezes eu queria tirar minha Combien de vida fois je voulais me antes de aceitar suicider Jesus? avant que j'accepte Eu queria me Jésus. jogar, Satanás. Je voulais me jeter. Ele diz assim, te joga lá de Le cima diable me embaixo. disait, lance-toi de là-haut. Quantas vezes Combien de fois eu ia pra praia, je suis allé à la o plage inimigo falava a voz, et vai te le matar. diable, l'ennemi, il disait, Tua tue-toi. mãe te abandonou, Ta mère t'a teus abandonné, pais te tes abandonou, parents t'ont abandonné. vai te matar. Vas-y, va te A tua tuer. vida não tem, Ta vie, tu não, ninguém olha pra ti, tu não tem personne ne ninguém regarde que te toi. ama. Personne ne t'aime. E quantas vezes Et combien de fois ele tentou, il a essayé por outra hemorragia que eu tive também, avec même une maladie d'hémorragie, uma hemorragia. une Eu hémorragie. tomei remédio J'ai bu un médicament. pensando que eu estava grávida. Je croyais que j'étais enceinte. Quando eu tomei o remédio Et na quand je vis farmácia, ce médicament, quando eu cheguei em casa, quand j'arrivais chez moi, a hemorragia. une hémorragie. Aonde eu pisava ficava o poço de sangue. Où je marchais, Eu fiquei desesperada. un lac de sang restait. J'étais désespérée. Eu peguei um táxi J'ai pris un taxi e fui ao doutor, et je suis allée au médecin, às urgências. aux urgences. Quando eu cheguei lá, Quand je suis arrivée là-bas, eu morri. j'étais morte. Eu morri, J'étais apaguei. vraiment morte. J'ai éteint, j'étais Morri, morte. morri. J'étais totalement morte. E quando eu acordei, Et quand je me suis não sei réveillée, quantos dias, quantas horas eu passei, je ne sais pas combien de temps j'ai réveillé. Je e me suis restée eu endormie. escutei uma mão que passava no meu rosto. J'ai senti une main qui a passé dans mon visage. Maria, Il m'a dit, Marie, Maria, Marie, acorda. réveille-toi. Maria, três Marie, vezes. 3 fois cette Accorde. fois m'a parlé. Réveille-toi. Acorda. Réveille-toi. Estou aqui, Deus me trouxe até aqui. Et voilà, Aonde Ele me leva, je suis ici aujourd'hui. eu falo que o meu Deus, Ele é Aleluia. vivo. Où je vais, Il est- je dis, Dieu existe. Ele vive. Ele, Dieu est vivant. ele escuta, ele écoute. Et il ressuscita. Il ressuscite mortos. les morts. Eu estou aqui, Et Ele me je trouxe suis aqui ici. Aleluia. para falar Car para il m'a você. porté ici pour te parler. Aonde Ele me levar Où j'irai para dizer pour parler que Ele ressuscita. que lui, il ressuscite. Ele me ressuscitou. Il m'a ressuscité. Aleluia. Et aujourd'hui, je suis ici Para contar pour raconter aonde Ele me levar. où il va m'emmener. Je vais raconter. Amém? Amen. Esse é o meu testemunho. Celui-là est mon témoignage. Aleluia. Tem outro também, mas eu conto da outra vez. J'ai d'autres témoignages que je vais raconter la prochaine fois. Do meu tio, que Deus De fez mon milagre oncle. através da minha Que oração. Dieu a fait un miracle à travers mes prières. Amém? Eu agradeço a Amen. oportunidade. Je remercie l'opportunité. Amém? Amen. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu le Tout-Puissant. Dieu est bon. Dieu est bon. Il Gloire est à toujours Dieu. bon. Deus é bom. Aleluia. Ele sempre será bom. Glória a Deus. Aleluia. 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 La paix du La paix Seigneur, du mes Seigneur, frères. ma soeur. Pai do Senhor. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu est bon. Deus é bom. Alléluia.
Dieu est bon avec nous. Deus é bom conosco. De grandes choses a fait le Seigneur pour nous. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. C'est pour cela que nous sommes heureux É por isso que estamos muito felizes d'être de estar présents Presente ici, dans sa présence. aqui na sua presença. Alléluia. Aleluia, glória a Deus. Seja Je Deus. voudrais lire un verset de la parole de Dieu. Eu vou ler um versículo da palavra de Deus. Ce verset il se trouve Esse dans le livre versículo de Job, se encontra no livro de Jó, chapitre 42, capítulo 42, et le verset 1 et 2. verso 1 e 2. Job répondit à l'Éternel, Jó respondeu ao Senhor: je reconnais Eu reconheço que tout est possible que tudo é possível pour toi para ti et que rien e que nada ne peut s'opposer pode se opor à tes projets. a teu projeto. Glória a Gloire à Deus. Dieu. Glória a Aleluia. Deus. J'aime Glória a beaucoup ti. ce verset Eu amo muito esse versículo. parce que je Porque sais que nous le vivons chaque jour de Eu notre sei vie. que nós vivemos cada dia isso. La parole de Dieu nous dit A palavra de Deus nos diz que rien que ne nada peut s'opposer pode se opor au projet de Dieu. ao projeto Aleluia. de Deus. Et je crois en sa E parole eu creio em sua palavra parce que je vois cela porque s'accomplir eu vejo que isso está se cumprindo chaque jour cada dia dans ma vie. em minha vida. Quelquefois, Muitas das vezes, quand j'ai des problèmes, quando eu tenho problemas, quand il y a la souffrance qui arrive, quando tem um sofrimento que quand la chega, maladie arrive, quando a doença quand les chega, défis arrivent, quando os desafios chegam, les larmes sont là, as lágrimas descem, la douleur est là, as dor chega. je dis au Seigneur, Eu digo ao Senhor, Seigneur, Senhor, je sais eu sei que rien que nada ne peut s'opposer pode se opor à tes projets. ao teu projeto. Rien ne peut s'opposer au projet de Dieu Nada pode se opor dans ao la vie de projeto de l'être Deus humain. na vida dos seres humanos. Surtout Ainda mais la femme et l'homme a mulher e o homem qui lui donnent sa vie. que se entrega a La sua femme et vida. l'homme A mulher e o homem qui donnent sa vie au Seigneur. que dá a sua vida ao Senhor. Le Seigneur a pour cet homme et pour cette O femme Senhor tem por esse homem e essa mulher un projet tout tracé. projeto todo traçado. Et j'ai de la joie dans mon cœur E eu tenho alegria em meu coração quand je lis cette parole quando eu leio essa palavra. parce que je crois dans la parole de Porque Dieu. eu creio na palavra de Quand Deus. il dit que rien ne Quando peut ele s'opposer diz que nada pode se opor au projet de Dieu. ao projeto de Deus. Gloire à Dieu. Glória a Deus. Et quand j'ai les larmes, la souffrance, E quando eu estou de lágrimas e estou sofrendo, je prie au Seigneur eu oro ao Senhor et je lui dis, e eu digo: Seigneur, Senhor, je crois en ta parole eu creio em tua palavra. et je crois dans ton projet Eu creio em teu pour projeto ma vie. em minha vida. Et le Seigneur, E o Senhor, il est là à côté de moi. Ele está bem ao meu lado. Il me donne la victoire. Ele me dá a Il me donne vitória. la force. Ele me dá a força. Il calme mon cœur. Ele acalma o meu coração. Il arrache la maladie. Ele arranca a doença. Aleluia. Il enlève les défis. Ele tira os desafios. Et le Seigneur me donne de la joie. E dans o mon Senhor cœur. me dá alegria em meu Le Seigneur me coração. fortifie. O Senhor me Et je fortifica. voudrais remercier le E eu Seigneur quero só agradecer ao Senhor. parce qu'un jour il a Porque regardé dia Ele olhou vers moi em minha direção. et le Seigneur a eu de la compassion E pour o moi. Senhor teve compaixão de mim. Il a eu de l'amour pour moi. Ele teve amor por mim. Mais ce qui me rend heureuse, Mas o que me faz mais feliz c'est de voir é de ver que cet amour, que esse amor, il ne l'a pas seulement pour moi. ele não tem só por mim. Il a
L'amour de Dieu, O amor de Deus c'est pour tous les êtres é humains. para todos os seres Le humanos. Seigneur aime tous O Senhor les ama hommes et les todos, femmes de la terre. homens e mulheres da Parce que la terra. parole nous dit Porque a palavra nos qu'il diz nous a tant aimés. que Ele nos amou tanto. Il a tant aimé l'homme et la femme. Aqui amou o homem e a mulher. Il a aimé le peuple de la terre. Ele amou o povo da terra. Et il a dit qu'il a E tant Ele aimé falou que Ele amou tanto le monde o mundo qu'il a donné son unique que fils deu o seu único filho pour toi por et você pour moi. e por mim. Béni soit l'Éternel. Bendito é o Senhor. Et j'ai de la joie dans le cœur E eu tenho alegria em meu coração quand je me rappelle quando eu me lembro que le Seigneur m'a regardé que o Senhor me olhou avec cet amour com esse grande amor. et il m'a sauvé. Ele me salvou. Le Seigneur m'a sauvé quand j'étais toute O jeune Senhor me salvou quando eu era bem jovem. parce que le Seigneur est bon. Porque o Senhor é bom. Quand j'ai connu le Seigneur, j'avais 17 ans. Quando eu conheci o Senhor, eu tinha 17 anos. Ma vie était normale comme la vie de tout le monde. A minha vida era normal, que nem a vida de todos. J'avais une famille tranquille, Eu tinha uma família mais tranquila, avec beaucoup de problèmes. mas cheia de problemas. Je peux vous dire que le Seigneur, il est arrivé assez rapidement dans ma vie Eu posso dizer que o Senhor chegou rapidamente em minha vida. parce que dans ma vie, Porque em minha vida, chaque jour, il y avait cada dia tinha des choses qui m'attristaient. coisas que me entristeciam. Parce que quand j'étais petite, Porque quando eu era bem pequena, j'avais des membres de ma famille eu tinha membros familiares qui avaient des problèmes que eles eram problemáticos avec la boisson com o álcool et avec d'autres choses. e com outras coisas também. Et j'avais un oncle plus particulièrement E eu tinha um tio em especial qu'il avait des attirances pour que des ele enfants. tinha atração por crianças. Et cela, j'ai pu le ressentir dans ma peau E isso eu pude sentir em minha quand pele j'étais une enfant. quando eu era apenas uma criança. Mais je ne le dis pas avec tristesse aujourd'hui. Mas hoje eu não digo isso com Je tristeza. le dis Eu digo avec joie com alegria. parce que je pense Porque à ce que quando le eu Seigneur a penso fait pour moi. o que Deus fez Le por mim, Seigneur m'a guéri. o Senhor me Le curou. Seigneur m'a O cicatrisé. Senhor me cicatrizou La plaie a ferida qu'il y avait dans mon que cœur, tinha dentro de meu coração. un cœur d'enfant, Um coração de un cœur criança, d'adolescent. coração de Le Seigneur a adolescente. O cicatrisé. Senhor cicatrizou. Et j'ai appris à aimer le E Seigneur eu aprendi a amar ao Senhor. parce que le Seigneur a fait Porque cela pour o moi. Senhor fez isso por Le nós. Seigneur m'a O guéri. Senhor me curou. Il m'a Ele délivré me libertou de tous les mauvais de sentiments, todos os maus de toute sentimentos, la rancœur. de todo Le rancor. Seigneur m'a O délivré. Senhor me libertou. Et j'ai pu regarder E ces eu gens. posso hoje olhar essas J'ai pu pessoas, regarder dans les yeux de ces membres de ma famille olhar nos olhos do membro da minha et avoir la família paix avec e eux ter a paz com et ele les avoir e pardonnés. ter que Et perdoá-los. cela, c'est que le Seigneur qui a fait Isso pour aí moi. é só o que o Senhor fez por Le nós. Seigneur guérit de toutes O choses. Senhor cura todas as coisas. Le Seigneur ne guérit pas que des maladies. Ele não cura somente doenças. Le Seigneur aussi le guérit Ele também que cura des drames familiaux. os dramas familiares. Ce qui arrive entre quatre murs. O que acontece entre Bien quatro des paredes. fois entre les familles. Muitas das vezes entre as Nous famílias. voyons qu'il y a une apparence de paix, A gente pensa que tem uma une aparência apparence de de paz, joie. uma aparência de Mais alegria. quelquefois c'est trompeur. Mas isso aí é enganador. Mais le Seigneur, il sait toutes Mas o choses. Senhor, Ele sabe todas Et le as Seigneur coisas. est arrivé E o Senhor chegou dans ma vie. na minha Et il vida m'a guéri. e Ele me curou. Il m'a guéri. Ele me curou. Il m'a cicatrisé. Ele me
cicatrizou. m'a donné la force de Ele me deu pardonner a força de à ceux qui perdoar m'ont fait du mal. aqueles que me fizeram Loué mal. soit le nom de l'Éternel. Louvado seja o nome do Et Eterno. le Seigneur veut faire cela E o aussi Senhor, Ele quer fazer pour também chaque être humain de por la terre. cada ser humano Parce na que le terra. Seigneur aime Porque o Senhor ce ama monde. este mundo. Alléluia. Glória a Deus. Et beaucoup de fois, E muitas das vezes des gens me disent, as pessoas me dizem, mais si le Seigneur aime le monde, mas se o Senhor ama o mundo, mais si le Seigneur aime l'être humain, mas se o Senhor ama os seres pourquoi humanos, beaucoup de souffrance? por que tanto sofrimento? Pourquoi les enfants meurent de faim? Por que as crianças morrem de fome? Pourquoi beaucoup de violence? Por que tanta violência? Et un jour, j'ai réfléchi à E cela. dia eu estava pensando nisso Je ne savais pas au début comment répondre à ces e gens-là. eu não tinha como responder às pessoas. Mais un jour, j'ai demandé au Mas Seigneur, dia eu perguntei ao Senhor, mais c'est vrai, Seigneur, mas sim, é verdade, pourquoi les Senhor? gens souffrent alors? Por que as pessoas Pourquoi la sofrem? violence? Por que a Pourquoi violência? tant de choses dans le Por que monde? tantas coisas no mundo? Et là, un jour, le Seigneur m'a donné la réponse. E dia o Senhor me deu a resposta. Parce que l'homme, Porque o homem, parce que le monde, porque o mundo, parce que les familles, as parce que famílias, l'être humain o ser humano m'a rejeté. me Alléluia. rejeitaram. Parce que le monde m'a rejeté de leur vie. Porque o mundo me Aleluia. rejeitou de suas Parce vidas. que l'être humain m'a rejeté de leur Porque vie. o Aleluia. ser humano me rejeitou de suas C'est pour vidas. cela qu'il y a tant de É violence. por isso que tem tanta violência. C'est pour cela qu'il y a É beaucoup de por malheur. isso que tem muitas infelicidades. C'est pour cela qu'il y a la É faim. por isso que existe fome. C'est pour cela qu'il y a la É tristesse. por isso que existe a C'est pour cela qu'il y a la tristeza. maladie. É por isso que há doenças. Parce que le monde Porque o mundo a rejeté Dieu. rejeita Deus. L'homme a rejeté l'amour O homem rejeitou o amor que Dieu a pour nous sur que cette terre. Deus Aleluia. tem por nós nesta terra. Mais il n'est jamais trop tard. Mas não é tarde. Parce que le Seigneur Porque o Senhor, a toujours cet amour dans le cœur. Ele tem esse amor no Le Seigneur coração. n'a pas changé. O Senhor não mudou. Nous, les êtres humains, nous changeons. Nós, seres humanos, Mais mudamos. le Seigneur ne change pas. Mas o Senhor não muda. Nous, quelquefois, nous aimons un Muitas jour das vezes a gente ama uma vez. et le lendemain, nous Mas n'aimons no plus. outro dia não amamos mais. Mais le Seigneur n'est pas comme ça. Mas o Senhor não é assim. Le Seigneur nous aime pour O toujours. Senhor, Ele nos ama para sempre. Son amour est là O pour seu toujours. amor estará aqui para sempre. Le Seigneur aime le monde. O Senhor ama o mundo. Si le monde, Se o mundo, si l'être humain se o ser humano ouvre son cœur abrir o seu coração à Dieu, a Deus, le Seigneur o Senhor changera cette vie. vai mudar a Comme il vida a dele. changé ma vie. Como Ele mudou Le a jour minha que je lui ai vida. donné ma O vie, dia que eu entreguei a le minha Seigneur vida a Ele. travaille dans la vie de Senhor l'homme et de la trabalha femme. na vida do homem e da Seulement quand mulher. cet homme E somente quando et esse quand homem cette femme e quando essa mulher donnent leur vie au dá a Seigneur, vida dele ao quand il Senhor, ouvre, quand nous ouvrons notre cœur à quando Dieu, nós abrimos nosso coração le a Deus, Seigneur, il peut rentrer dans o notre vie. Senhor, Ele pode entrar em Quand nossa on ouvre vida. notre cœur à Dieu, Quando abrimos nosso coração a on lui Deus, dit, Seigneur, dizemos, nous Senhor, te donnons nós l'autorisation, te damos a autorização, nous te donnons l'autorité nós te damos a de autoridade rentrer dans notre vie. de entrar em nossas Et quand vidas. le Seigneur voit notre E cœur quando ouvert, o Senhor vê o nosso qu'on lui coração donne aberto notre vie, e Ele nos dá a nossa vida, le Seigneur change o notre vie. Senhor muda a nossa Aleluia. vida. Notre vie est changée A radicalement. nossa vida é Aleluia. mudada radicalmente. Ce qui était tristesse, le O que Seigneur era emmène la tristeza, joie. o Senhor Aleluia. traz a alegria. Ce qui était la violence, le O que Seigneur era amène la paix. violência, o Aleluia. Senhor traz a paz. Ce qui était malade, le Seigneur Os guérit. que eram doentes, o Senhor cura. Parce que le Seigneur fait tout Porque cela. o Senhor faz tudo isso. Jusqu'à maintenant, Até il n'a hoje, pas changé. Ele não mudou. Si nous ouvrons notre cœur au Seigneur, Se abrimos o nosso coração ao Senhor, le Seigneur a la puissance, le o Senhor pouvoir. tem o poder Pour e o changer notre poder vie. de mudar a Et nossa le vida. jour que j'ai ouvert mon cœur E au o dia Seigneur, que eu abri o meu coração ao le jour Senhor, que j'ai donné ma o vie dia au que eu Seigneur, dei a minha vida ao Senhor, le Seigneur m'a changé. o Senhor mudou. Le Seigneur m'a changé. O Senhor me mudou. Le Seigneur m'a O cicatrisé. Senhor me cicatrizou. Le Seigneur a mis de la joie dans mon Ele cœur. colocou alegria em meu ser.
quê? Parce que je n'avais pas de la joie. Porque eu não era feliz. Parce que je ne savais pas ce qu'était la joie. Eu não sabia o que era ser La feliz. vraie paix. A verdadeira Parce que la vraie paz. paix, Porque a c'est verdadeira Dieu qui nous paz la donne. é Deus que Dieu nos nous dá. donne la vraie paix. Deus nos dá a verdadeira paz. Quelquefois nous disons, Muitas das vezes nós nous dizemos, avons la paix, nós temos paz, nous avons la joie. nós temos Mais alegria, cette paix mas essa paz que le monde a, que o mundo tem, cette paix essa paz que le monde a, que o mundo et tem cette joie, e essa alegria, elles sont passagères. elas são C'est pas la passageiras. paix que Dieu nous donne. Não é a paz que Deus Parce que la dá. paix que Dieu nous donne, Porque a paz que Deus nos dá, elle rentre dans notre ela cœur, entra em nosso elle coração. reste dans notre Ela cœur, fica et elle dentro. ne sort plus. E ela não sai Nous nunca avons la mais. paix pour A toujours. gente tem a paz para sempre. Gloire à Dieu. Glória a Deus. Dieu a changé ma vie. Deus mudou na Et minha je suis vida. une femme E eu heureuse. sou uma mulher feliz. Dieu m'a cicatrisé. Deus me cicatrizou. M'a donné la force de Ele pardonner me deu a força de à perdoar ceux qui m'ont fait du mal. aqueles que me fizeram mal. Et je loue le nom du E Seigneur. eu louvo o nome do Senhor. Et je loue le nom du Seigneur E eu louvo o nome Aleluia. do tous les jours Senhor. de ma vie. Todos os dias da minha vida. Et je lui demande de me donner la force E eu peço a Ele dar-me força de le servir tous les jours. para te servir todos os Ce dias. n'est pas facile Não é de fácil servir le Seigneur de servir ao Senhor. parce qu'il y a beaucoup de Porque difficultés existe tanta dans le dificuldade chemin, no caminho. qui nous directionne vers le No Seigneur, caminho que nos direciona ao dans Senhor. le chemin qui nous emmène vers le No Seigneur. caminho que nos leva ao Il y a Senhor. beaucoup de Tem difficultés, muita dificuldade. mais le Seigneur nous donne la Mas o force Senhor nos dá a de força chaque jour de cada de dia regarder olhar, et d'être fortifié. nos olhar e nos fortificar. Le Seigneur nous donne la O force Senhor nos dá a de força ne plus regarder en de arrière. não mais olhar para Le trás. Seigneur nous donne la O force Senhor nos dá a força de regarder sa de parole, olhar a sua parce que palavra. sa parole, Porque a il nous sua a donné une palavra, parole. Ele nos Um deu uma comandamento. palavra, Et mandamento. cette parole est merveilleuse. E essa palavra é Tout ce qui est maravilhosa. marqué dans cette E parole, tudo que está marcado c'est la nessa palavra vérité. é a Si nous prenons verdade. le temps Se tomarmos pour o lire tempo les saintes para ler écritures, a Bíblia si nous prenons Sagrada, le temps se de tomarmos lire la tempo Bible, de ler a nous Bíblia allons Sagrada, voir que la parole nós de vamos Dieu, ver que é a palavra de c'est la Deus, vérité. é a verdade. Tout ce qui arrive aujourd'hui, Tudo que acontece le hoje, Seigneur avait déjà dit que o ça allait arriver. Senhor falou que ia acontecer. Mais nous sommes là aujourd'hui, Mas hoje nós estamos comme le aqui, missionnaire a dit. como o missionário falou, C'est parce que le Seigneur é aime porque o Senhor ce ama monde, este les mundo. êtres humains. Os Quand je seres dis ce humanos, monde, c'est les êtres quando eu humains, digo les mundo, é os hommes et seres les humanos, femmes. homens Le e mulheres. Seigneur les O aime, le Senhor Seigneur nos nous ama. aime. O Senhor Et nos le Seigneur ama. nous a tant E aimés o Senhor qu'il a nos donné amou son tanto unique Fils que Jésus. deu o único Filho Jesus. Et nous pouvons venir au Seigneur E nós maintenant podemos ir à ao Senhor travers agora. le Fils du Através Seigneur, do le seu Fils qui Filho, s'appelle o seu Jésus-Christ, Filho que se chama qui est le Jesus Cristo, Sauveur de o l'humanité. Salvador da Je humanidade. remercie l'opportunité. Eu agradeço a Et je oportunidade voudrais E eu chanter quero un chant cantar cântico de remerciement à mon de Dieu. agradecimento ao meu Deus. Alléluia. Glória a Deus. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur trois fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur trois fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ,
Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour tes Alléluia. bienfaits. Alléluia. Merci Seigneur. pour tout ce que tu fais pour nous. Merci Seigneur por tudo que tu Que fazes. pouvons-nous por nós. dire encore Que de plus poderíamos dizer de do toutes mais, ces choses? de todas essas Si coisas. Dieu est pour nous, Se Deus é por qui nós, sera contre quem nous? será contra nós? Aujourd'hui, nous avons appris Hoje nós aprendemos et entendu e escutamos tout ce que Dieu a fait tudo o que Deus fez dans la vie de chacun de na nous. vida de cada uma de Ceux qui nós. étaient abandonnés Aqueles que foram par ses abandonados propres familles, pelos seus próprios ses propres familiares, parents, seus próprios se parentes, lancer dans se la drogue, lançaram nas ce drogas, qui a été même aqueles jusqu'à la que mort, foram até a ce morte, qui a été abusé. aqueles que foram abusados, Mais Dieu mas cicatrise, Deus cicatriza, Dieu ressuscite, Deus ressuscita, Dieu délivre Deus de liberta toutes ces de choses. todas essas Et coisas. aujourd'hui, ces personnes E hoje essas qui ont été pessoas perdues, que estavam ils perdidas, sont ici, eles estão aqui bien debout, bem de pé, guéris. curados. Oublions le passé Esqueceram o et nous passado regardons vers e l'avant. olhamos adiante. Tout cela Tudo est isso devenu possible foi possível parce qu'ils ont donné leur porque vie à Dieu. deram essa vida a Deus. Aujourd'hui, Hoje, rien n'est pas trop tard. nada é muito tarde. Ta vie peut changer. A tua vida pode Dieu mudar. veut changer ta vie Deus quer mudar a sua de la vida même manière da mesma qu'il a maneira transformé que ele transformou notre vie à nous. as nossas vidas nós. Tu as écouté la parole de Dieu. Você escutou a palavra de Il est Deus. arrivé à toi aujourd'hui. Ele chegou a você Tu hoje. as une chose à faire. Você só tem alguma coisa a fazer. Fais confiance aveugle à Jésus. Faz confiança cega. Comme moi aussi je le fais un Como eu jour. também fiz. Comme chacun de nous l'a fait un jour. Como cada de nós On fez a um entendu dia. parler de Jésus. Nós escutamos falar de On a ouvert Jesus. notre cœur. Nós abrimos nosso Et le coração. Seigneur E o nous Senhor, a cicatrisé Ele de cicatrizou vieilles blessures du as passé. velhas feridas do Le passado. Seigneur nous a O transformés Senhor nos transformou de tout ce qui de nous tudo que rend prisonniers du nos passé. trazia à prisão Aujourd'hui, do nous sommes passado. de nouvelles Hoje personnes. somos novas pessoas. Cela est devenu Isso possible se tornou possível parce que porque Jésus-Christ Jesus Cristo a transformé notre vie. transformou nossas vidas. Je vais lire une parole dans la Bible, Vou ler uma passagem da Bíblia, quelques versets alguns versos, selon l'évangile de Jean, segundo o Evangelho de João, le chapitre 1, capítulo 1, à partir du verset 1 jusqu'au 9. do 1 até o 9. Ça, c'est la parole de Dieu, É assim que diz a palavra de Deus, le Dieu Tout-Puissant. o Deus Todo-Poderoso. Voici sa parole. Assim diz a sua palavra. Au commencement était la parole, No começo era a palavra, et la parole était avec Dieu. e o verbo estava com Et Deus, la parole était Dieu. e a palavra era Deus. Elle était au commencement avec Ela Dieu. estava no início com Deus. Toutes choses ont été faites par elle. Todas as coisas foram Et feitas por rien de ela. ce qui a été fait n'a été E fait sans tudo o elle. que foi feito não foi feito sem En ela. elle était la vie. Nela estava a vida. Et la vie était la lumière des hommes. E a vida era a luz dos La homens. lumière luise dans les ténèbres. A luz, ela ilumina as Et les trevas. ténèbres ne l'ont point reçu. E as trevas não Il prevalecem. y a eu un homme envoyé de Dieu. Houve homem enviado de Son Deus. nom était Jean. Seu nome era João. Il vint pour servir de témoin, Ele veio para servir de pour rendre testemunha, témoignage à la lumière, para testemunhar a luz, afin que tout cruse par lui. para que todos que crescem Il por n'était ele. pas la lumière, Ele não era a luz, mais il a paru pour rendre témoignage à la mas ele lumière. apareceu para testemunhar. Cette lumière, Essa luz était la véritable era lumière a verdadeira luz qui, en venant dans le monde, que veio ao mundo éclairait tout homme. iluminar o homem. Amen. Amém. Gloire à Dieu. Glória a Deus. La Bible nous parle de la lumière, A Bíblia nos fala da luz. une lumière qui est venue dans ce monde. Uma luz que veio a este mundo. Peut-être tu te poses la question, Talvez você se pergunte, c'est quoi cette lumière? mas o que era esta luz? Je t'annonce aujourd'hui, Eu quero anunciar. cette lumière est Jésus-Christ. Essa luz é Jesus Cristo. Il a dit, je suis la lumière du Ele monde. diz, eu sou a luz do mundo. Il est la lumière du monde. Ele é a luz do mundo. Quand il était ici avec ceux qui étaient à son époque,
Quando ele estava aqui com il était aqueles, la lumière du monde. na época ele já era a luz La do vie mundo. est en lui. A vida está nele. Tous ceux qui croient en lui Todos que creem nele aient la vie éternelle. têm a vida Tous ceux qui eterna. sont en lui, Todos que estão nele, tu auras la vie. você terá La a vida. tristesse ne sera plus dans ta A vie. tristeza não estará mais em sua vida. Toutes ces choses Todas essas qui coisas t'empêchent d'aller de l'avant que te impedem de ir ne diante, sera plus dans ta vie. não terá Il mais ne na sera tua vida. plus une difficulté pour toi Não d'avancer. será mais uma dificuldade de Peut-être avançar. aujourd'hui tu es dans la difficulté. Talvez hoje você tenha dificuldade. Tu as beaucoup de soucis. Você tem muitos problemas. Tristesse. Você está triste. Jésus retire la tristesse. Jesus, ele tira a Je tristeza. te le dis aujourd'hui parce qu'il m'a retiré la Eu te tristesse. digo isso porque ele arrancou de mim. Jésus guérit des blessures du Jesus passé. cura a ferida do Je te passado. le dis parce qu'il m'a Eu te guéri digo moi-même. porque ele me curou a mim mesmo. Moi-même que tu vois ici. Eu mesmo que você está me vendo. Toutes ces choses qu'on peut parler Todas aujourd'hui essas coisas que podemos falar m'arrivaient aussi. aconteceu. Je ne comigo. suis pas né tel que tu me vois. Eu não nasci da forma que Mais eu je estou. suis là debout devant toi vivant. Mas se hoje estou vivo diante Parce de que você, je connais le Seigneur é Jésus. porque eu conheci o Et Senhor Jesus. je lui laisse diriger ma vie. E eu deixo ele dirigir a minha Aujourd'hui, la difficulté ne peut plus Hoje m'opprimer. a dificuldade não pode me oprimir. Rien ne peut plus t'empêcher de vivre. Nada pode te impedir de viver. La confusion familiale A confusão ne familiar peut plus t'empêcher de não vivre. pode te impedir de viver. Mais si tu as Jésus dans ta vie, Se você tem Jesus la na sua confusion vida, que tu as a dans ta famille, confusão que há na tua cela casa, va être résolu. isso vai ser Parce que resolvido. Jésus Porque change. Jesus, ele muda. Jésus transforme. Jesus, ele transforma. Il va transformer ta vie. Ele vai transformar Comme il a a sua transformé vida. la vie de chacun de Como nous. ele transformou cada um Ne de nós. doute plus. Não duvide. Quand tu entends parler de Dieu, Quando você escutar falar cela est de Deus, vérité. isso é a Ce verdade. n'est pas une histoire. Não é uma história. Sinon, j'allais pas être ici. Senão eu não estaria Moi, aqui. je ne croyais pas aussi. Porque eu também não acreditava. Aujourd'hui, tu entends ma voix. Hoje você escuta a minha Peut-être voz. tu ne crois pas. Talvez você não creia. Tu peux même me prendre pour un fou. Talvez você me toma como um louco. Moi aussi, je disais ça Mas aussi. eu também dizia a mesma Que coisa. ceux qui marchent dans la rue Que aqueles que andam na rua et qui parlent d'un Dieu e que falam de um Deus invisible, invisível ce sont des fous. eram loucos. C'est normal. É normal. Je parlais ça aussi Eu moi-même. também dizia a mesma Mais aujourd'hui, coisa. je le connu. Mas hoje eu Il a conheci. transformé ma vie. Ele transformou minha Il a vida. mené la joie dans ma Ele vie. trouxe a alegria dentro de mim. Il était la lumière de ce monde. Ele era a luz deste mundo. Mais ce qui est extraordinaire, Mas o mais avant de extraordinário, partir, antes de partir, il a dit à tous ceux qui croient en ele lui, disse a todos que creem em mim: vous êtes la lumière de ce monde. vocês são a luz do Vous mundo. êtes le sel de ce monde. Vocês são o sal do mundo. La lumière A luz doit éclairer tem que iluminar tout ce qui est dans l'endroit. tudo que está no seu redor. Aujourd'hui, Hoje, la parole de Dieu est arrivée a à toi palavra de Deus chegou a pour você t'éclairer. para te esclarecer. Prendre cette parole Toma essa et palavra réfléchir e vai refletir. et de te poser la question. E te pergunte a ti mesmo: Comment ce monde apparaît? como é que esse mundo Les apareceu? hommes disent que c'est le Big Bang. Uns dizem que é Mais o le Big Big Bang Bang, ne s'est pas formé elle-même. mas o Big Bang não se Il formou vient de dele quelque mesmo. chose. Ele vem de algo. C'est Dieu qui a créé la É terre. Deus que criou a terra. C'est Dieu qui a créé le É ciel. Deus que criou o Si céu. tu respires aujourd'hui, E hoje você respira. parce que Dieu te donne le souffle de vie Porque tous les Deus te jours, dá o sopro de vida comme il me todos os donne à dias. moi aussi. Como Ele dá a mim. Malgré Ainda que qu'on n'est pas des fois agréable à lui, a gente não seja agradável mais il a nous Ele, donne la vie tous les jours. mas Ele nos dá a vida La toda. parole de Dieu est arrivée à toi A palavra de aujourd'hui. Deus chegou a você. Laisse Dieu transformer ta vie, Deixa Deus transformar a sua comme vida. je le laisse faire un jour dans Como ma Ele vie. deixou fazer em Comme mim. chacun de nous a pris la Como décision un cada jour de nós tomou a decisão de s'abandonner complètement à de se Dieu, abandonar completamente a de Deus. faire cette folie que le De monde fazer parle. essa folia que o mundo Oui, fala. croire en Dieu, c'est de la folie. Sim, crer em Deus é uma loucura. De croire quelque chose que tu ne vois pas, Crer em algo que você não mais vê. tu peux le sentir. Mas você pode sentir. Seulement si tu te laisses Somente se você deixar que Dieu rentre dans ta que vie. Deus entre na sua vida. Amen. Amém? Je te remercie
Eu te agradeço de m'avoir écouté de aujourd'hui. ter me escutado hoje. Aujourd'hui même, Hoje mesmo, je priais à Dieu eu orei a pour Deus que Dieu vienne apparaître dans ton que sommeil Deus possa aparecer em seus avec sonhos, des em signes, teus caminhos, que Dieu vienne te que montrer Deus venha te qu'il mostrar existe vraiment. que Ele existe Mais je te verdadeiramente. demande de faire une chose. Mas eu quero te pedir algo. Demande à Dieu. Peça a Deus. Dis Dieu, Deus, j'entends parler de toi. eu escutei falar de ti. Jésus, j'ai Jesus, écouté beaucoup ton nom eu aujourd'hui. escutei teu nome hoje. Montre-moi Me mostra si tu es véritable, se tu é si tu verdadeiro, existes se tu vraiment. existe verdadeiramente. Montre-moi que tu existes. Mostra que tu existe. Et je te garantis une E eu chose, te garanto algo. que si tu le demandes Que avec la se foi, tu pedir com fé, que tu veux véritablement savoir s'il existe, se tu quer saber verdadeiramente se il ele va existe, te faire, il va ele te vai te montrer mostrar qu'il existe. que ele existe. Cela, E isso sans hésitation, sem hesitação. Dieu va apparaître à toi. Deus vai aparecer Il a va te você. montrer qu'il E ele existe. vai te mostrar que ele existe. Amen. Amém? Merci de votre temps Obrigado pelo vosso tempo d'avoir m'écouté de aujourd'hui. ter me escutado. Que Dieu hoje. vous bénisse Que tous. Deus nos abençoe a todos. Levez-vous, mes frères et sœurs. Nous allons prier pour remercier le Seigneur pour ce moment qu'il nous a donné, Aleluia. de passer dans sa présence. Nous sommes tous les dimanches à 16h. Si vous voulez venir nous rendre visite dans les 4 murs qui est dans une place, tous les dimanches à 16h, nous sommes à l'hôtel Ibis, près Aleluia. d'Auchan. Vous pouvez venir nous rencontrer et on pourrait parler ensemble avec vous. Et prier pour vous, Aleluia. pour vos problèmes, vos soucis. Et Dieu va résoudre comme il a toujours résolu le problème de chacun de nous. Seigneur Dieu Père, Senhor Deus Pai, je te rends grâce. nós queremos te Je agradecer. te remercie Te agradecer. car tu nous as donné la Pois tu nos permission. desse, Senhor, o Tu privilégio, nous as donné la force. a força. Tu nous as donné la Tu nos santé. desse a saúde. Et tu nous as amenés E tu jusqu'à nos ici trouxeste até aqui pour parler de ton para amour, falar do teu pour parler de amor, ta para grandeur, falar de tua grandeza, de ta puissance. do teu poder. Merci mon Dieu. Obrigado, meu Merci Deus, pour la vie des gens, pela Seigneur, vida das qui pessoas se trouvent dans cette que parc estão cet nesse parque après-midi. essa tarde. Seigneur Dieu, Senhor je te Deus, demande une eu chose. quero te pedir algo. Montre à chaque Mostra personne para cada que tu pessoa existes que tu véritablement. existes de verdade. Montre à cette personne Mostra para essa que tu n'es pas une histoire, que tu não é uma qui a história été inventée que par foi des hommes, inventado. mais tu es le Dieu Mas tu és o puissant, Deus poderoso, celui qui a créé le ciel et la aquele que terre. criou os céus e a Et terra. tu es véritable. E tu és Tu verdadeiro. es celui qui est, Tu és aquele que é. celui qui est, Aquele que celui é. qui aime les hommes. Aquele que ama os homens. Merci pour tout cela. Obrigado por tudo. Amène-nous, Seigneur, Leva-nos en paix, en em paz sécurité. e segurança. Donnez une semaine de Dá paix, uma semana de une paz. semaine de Uma réussite, semana de une vitória. semaine de Uma transformation semana de transformação. dans la vie de toute na vida personne de todas as qui se pessoas trouve cet que après-midi estão essa dans tarde cette parc. neste parque. Que ta puissance Que o teu poder puisse agir possa agir dans leur vie, em suas dans vidas, leur famille, nas suas famílias, dans leur travail, nos seus dans tout trabalhos, ce qui les em tudo que appartient. pertence. Retire de eux, Retira Seigneur, deles tout esprit todo maléfique, espírito maligno, tout esprit todo maléfique, espírito tout maligno, blocage, todo bloqueio, toute chose toda coisa négative. negativa. Résoudre tous les Resolve problèmes seus que problemas cette personne que peut essa avoir dans sa pessoa vie. possa ter em sua vida. Guéris celui qui est malade. Cura os que estão doentes. Retire cette maladie Retira essa dans le doença corps de celui qui est no malade. corpo dessa pessoa que Je está crois au doente. nom de Jésus Eu creio em nome de que tu es Jesus déjà guéri. que tu já curou. La solution est Que déjà a dans ta solução vie. chegou na sua Au vida. nom de Em nome Jésus-Christ. de Jesus. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père, la communion et la consolation de l'Esprit Saint de Dieu soient avec vous tous, aujourd'hui, demain, pour toujours. Amen. Amém.